sabe? Toda a minha vida pensei que ser amável fosse uma das maiores virtudes que alguém poderia ter. E ainda acredito nisso. Mas também aprendi algo doloroso com o tempo. Quando você chega a certa idade, essa mesma amabilidade que abriu portas pode começar a fechá-las. E não da forma que você esperaria. Ser amável é lindo, mas na velhice, essa amabilidade mal direcionada pode custar a sua paz, a sua dignidade e até a sua felicidade. Ninguém te conta isso quando é jovem. Não está nos livros de sabedoria popular. Você descobre na pele, quando percebe que nem todos merecem sua generosidade, seu tempo ou seu esforço. Hoje não venho te dizer para deixar de ser bondoso. Não. Também não vou pedir que se torne frio, distante ou desconfiado. Venho propor algo muito mais poderoso, que você seja sábio. Que aprenda a reconhecer quando sua amabilidade soma e quando, tristemente, se torna um peso que outros aproveitam para seu próprio benefício. Quero que pense neste vídeo como uma conversa íntima entre duas pessoas que viveram, riram, choraram e aprenderam que proteger sua paz não é egoísmo, mas um ato de amor próprio. Porque se a vida me ensinou algo, é que não se trata de fechar a porta para o mundo, mas de abri-la somente para quem realmente merece entrar. Hoje vou compartilhar com você 6 tipos de pessoas para quem você deveria impor limites firmes, mesmo que seu coração, esse coração generoso e cheio de vida, te sussurre o contrário. Não será fácil, mas será necessário. Porque nesta etapa da vida, não estamos aqui para agradar todo mundo. Estamos aqui para viver com autenticidade, alegria e paz. Proteger sua energia, sua alegria e seu bem-estar não é luxo. É prioridade. É seu direito. E acredite, uma vez que você aprende a cuidar desse pequeno santuário interior, que é sua tranquilidade, nunca mais vai entregá-la a qualquer um. Então, antes de começarmos esta jornada juntos, adoraria saber algo sobre você. Quantos anos você tem? De que parte do mundo você nos assiste? Quero muito ler você nos comentários e saber quem caminha comigo nesta linda viagem. Já sentiu que alguém só aparece quando precisa de algo? Aquele telefonema que nunca chega, a não ser quando há um problema. A visita que parece casual, mas que logo vira uma longa lista de favores, necessidades, pedidos. Essas pessoas eu chamo de mendigos eternos. Elas não buscam sua companhia. Não buscam seu carinho. Buscam seu tempo, seu dinheiro, sua energia. E fazem isso de forma tão envolta em afeto que muitas vezes só percebemos quando já entregamos demais. Quero contar uma história real. A história do Sr. Ernesto, um homem de 83 anos, pai de 3 filhos e avô de 7 netos. Um homem bondoso como poucos, que trabalhou a vida toda para construir um patrimônio pequeno, mas sólido. Sua maior alegria era ver a família unida, ajudá-los no que pudesse. No começo, as ajudas eram pequenas. Um empréstimo para consertar o carro do filho, um adiantamento para o aluguel da neta, uma mão para pagar os estudos do menor. E o Sr. Ernesto, com o coração cheio de amor, dizia sim para tudo, sem pensar 2 vezes. Para isso existem os pais, repetia. Mas os meses passaram, depois os anos, e os pedidos não paravam. Cada aniversário, cada reunião de família, cada ligação parecia esconder, atrás de um cumprimento, uma nova necessidade. O pior é que nunca havia devoluções, nunca agradecimentos sinceros, nunca interesse genuíno em como ele estava se sentindo. O Sr. Ernesto, pouco a pouco, foi esvaziando suas economias. Sem perceber, sacrificou a segurança da sua velhice, sua independência financeira, sua tranquilidade. Até que um dia, quando precisou de ajuda para uma operação cara, descobriu algo devastador. Todos aqueles que tanto pediram, agora não tinham tempo. Estavam ocupados, não sabiam como ajudá-lo. E sabe o que foi o mais triste?
O senhor Ernesto não estava bravo. Estava decepcionado consigo mesmo. Não impus limites a tempo, confessou uma tarde, com os olhos marejados. Pensei que amor era dar sem medida, mas esqueci que primeiro tinha que cuidar de mim. Ser generoso é um ato de nobreza. Mas ser generoso sem medida, sem limites, pode se tornar um ato de autoabandono. Porque ninguém vai proteger seu bem-estar se você não fizer isso primeiro. Não importa o quanto você ame sua família, seus amigos ou aqueles conhecidos que sempre acham um jeito de pedir algo. Dizer não, de forma firme mas gentil, também é um ato de amor. Para consigo mesmo. E no fundo, para eles também. Lembre-se, seus recursos, seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua saúde emocional, são finitos, são preciosos, e não nasceram para serem drenados por quem só sabe estender a mão, mas nunca estender a dela quando você precisa. Na próxima vez que alguém bater na sua porta ou no seu coração só para pedir, faça uma pausa. Pergunte-se, essa pessoa valoriza quem eu sou ou só o que eu posso dar? Você não precisa ser cruel, não precisa dar explicações, só precisa ser fiel a si mesmo e lembrar que dizer não não é egoísmo. É, às vezes, a forma mais elevada de amor próprio que você pode praticar. Já aconteceu de alguém te lançar uma crítica disfarçada de conselho? Não um conselho sincero, nascido do amor, mas uma frase venenosa, sutil, que desliza como um sussurro, mas que deixa uma ferida difícil de fechar. Essas pessoas eu chamo de críticos silenciosos. Eles não levantam a voz. Não te insultam diretamente. Pelo contrário, suas palavras chegam carregadas de preocupação aparente, falsa ternura, uma máscara de interesse que, quando você se descuida, pesa mais que qualquer grito. A história da Dona Helena é um exemplo claro. Helena tem 76 anos. Uma mulher alegre, ativa, sempre disposta a aprender algo novo. Alguns anos atrás, depois de ficar viúva, decidiu começar a pintar. Não era profissional, claro, mas seus quadros enchiam a casa de vida, cor e esperança. Todo domingo, quando se reunia com a família, costumava levar alguma pintura nova para mostrar, orgulhosa dos avanços. No começo, todos a elogiavam. Mas aos poucos, começaram a chegar aqueles comentários que parecem inocentes, mas penetram fundo. Que bonito para ser amadora. Me lembra os desenhos que as crianças fazem na escola. Você se mantém ocupada, que é o importante. Palavras pequenas, golpes suaves, mas suficientes para que, depois de cada encontro, Helena voltasse para casa se perguntando se valia a pena continuar pintando. Dúvidas que antes não existiam. Inseguranças que outros semeavam, escondidas sob aparência de carinho. Sabe o que é o mais perigoso dos críticos silenciosos? Que semeiam dúvida no seu próprio coração. Não atacam frontalmente, porque aí você poderia se defender. Não. Eles plantam a semente da insegurança para que seja você quem acaba podando suas próprias asas. Quando alguém te critica constantemente, mesmo que disfarce de preocupação ou humor, não busca te ajudar a melhorar. Busca controlar como você se sente. Quer que você questione seu valor, que dependa da aprovação deles, que abaixe a cabeça para que eles possam se sentir superiores sem levantar a voz. E na velhice, essa tática dói ainda mais. Porque já carregamos muitos desafios, mudanças físicas, perdas emocionais, perguntas profundas sobre o sentido da vida. Não precisamos de mais pedras na mochila. Precisamos de mãos que nos ajudem a caminhar, não dedos que nos apontem silenciosamente. Por isso, se reconhecer um crítico silencioso em sua vida, imponha um limite claro. Não discuta. Não tente convencê-lo do seu valor. Você não precisa da aprovação dele para continuar criando, sonhando, sendo você. Agradeça internamente o que essa experiência te ensina e siga em frente, forte, inteiro, sabendo que seu valor não depende dos olhos dos outros.
Já percebeu que há pessoas que só aparecem na sua vida quando lhes convém? Não quando você está triste. Não quando precisa de apoio. Não quando sua alma pede companhia sincera. Só quando há algo a ganhar. Uma festa, uma viagem, uma oportunidade. Esses eu chamo de amigos de oportunidade. E quero contar uma história que talvez, em algum canto da sua memória, te soe dolorosamente familiar. Dom Manuel tem 80 anos. Durante sua vida, foi a alma de muitas reuniões. Sempre alegre, sempre disposto a acompanhar, sempre com um carro disponível para quem precisasse. Não havia casamento, aniversário ou passeio de domingo onde não o convidassem. Sempre havia alguém dizendo: Manuel, você tem carro, por que não nos leva? Ou, Manuel, venha, assim não ficamos sozinhos. E ele, com aquela calorosidade que os anos não apagam, sempre dizia sim. Por um tempo, Dom Manuel acreditou ser parte importante desses círculos, que o valorizavam, que era querido pelo que era. Mas com o passar dos anos, começou a notar um padrão que antes seu coração não queria ver. As ligações só aconteciam quando havia algo para organizar, resolver ou pedir. Se não havia evento, se não havia necessidade, não havia ligação. Não havia café improvisado, não havia um "como você está?" sincero. Um dia, cansado de ser só um recurso disponível, decidiu testar algo. Fingiu que o carro estava em conserto, que não podia dirigir por algumas semanas. E então, o silêncio. O telefone, que antes tocava com entusiasmo, parou de tocar. Os convites desapareceram. Os sorrisos se apagaram. Esse silêncio foi mais doloroso que qualquer palavra. Não porque Dom Manuel precisasse de uma agenda cheia de eventos, mas porque entendeu que, para muitos, ele não era uma amizade. Era uma oportunidade, uma conveniência, um meio para um fim. A verdadeira amizade, especialmente na velhice, não pode se basear no que você dá materialmente. Não pode depender de suas capacidades, recursos ou disponibilidade. A verdadeira amizade é aquela que permanece quando você não tem nada a oferecer além do seu tempo, sua escuta, seu ser. E dói, sim. Dói reconhecer que algumas pessoas só te procuram quando podem tirar algo de você. Mas também liberta. Porque uma vez que você vê isso claramente, pode decidir para quem abre a porta da sua vida. A quem entrega seu tempo, sua energia, seu carinho. Pode reservar sua melhor versão para quem te vê como um tesouro, não como uma ferramenta. Proteja-se dos amigos de oportunidade. Não com ressentimento, mas com sabedoria. Porque nesta fase da vida, cada minuto é sagrado. Cada conversa deve ser um bálsamo, não uma transação. Cada gesto de carinho deve ser verdadeiro, não moeda de troca. Lembre-se, quem só está quando convém, nunca esteve de verdade. E sua paz vale demais para entregá-la a quem não sabe valorizar. Às vezes, o cansaço não vem do que você faz, mas de quem está ao seu lado. Há pessoas que, sem levantar a voz, sem pedir grandes favores, conseguem algo muito pior. Te esgotam. Não fisicamente, não materialmente. Esgotam a alma. Esses são os drenadores de energia. Pessoas que levam sua nuvem de tempestade para onde vão. Que quando te ligam, não é para compartilhar alegria ou buscar conforto mútuo, mas para despejar sobre você uma torrente de reclamações, dramas, culpas, fofocas, tristezas e preocupações. E quando você desliga o telefone ou fecha a porta, percebe que ficaram te deixando exausto, como se tivessem tirado algo que você ainda não sabe nomear. Deixe-me contar a história do Sr. Raul. Um homem de 79 anos, forte, daqueles que sempre tem uma palavra amável e um conselho sábio. A vida toda foi o suporte emocional da família, dos amigos, dos vizinhos. Se alguém tinha um problema, lá estava Raul. Se alguém precisava desabafar,
Seu telefone era o primeiro a tocar. Por anos, Raul acreditou que esse era seu papel no mundo. Que ouvir as dores alheias era sua missão. Que oferecer ombro, paciência, a palavra certa, era um dever. Mas um dia, seu corpo começou a cobrar a conta. Fadiga crônica. Dores inexplicáveis. Insônia. Ansiedade. E finalmente uma crise de saúde que o obrigou a ficar hospitalizado por semanas. Quando os médicos perguntaram seu nível de estresse, Raul entendeu. Ele estava carregando não só sua vida, mas as vidas de todos os outros. Cada problema alheio assumiu como seu. Cada tristeza do outro virou uma pedra a mais nos seus ombros já cansados. A compaixão é um dom lindo, mas existe uma linha tênue, quase invisível, entre ser compassivo e ser o depósito emocional daqueles que não sabem, ou não querem, lidar com seus próprios problemas. E essa linha, se você não reconhecer, pode te partir por dentro. Ajudar é bom. Ouvir é bom. Ser um apoio é bom. Mas não à custa da sua saúde. Não à custa da sua energia vital. Não à custa da sua paz. O problema com os drenadores de energia não é só a quantidade de problemas que carregam, mas que muitas vezes não buscam soluções. Eles só querem alguém para transferir sua dor, sua raiva, sua frustração. E se você deixar, se não colocar limites, eles se instalarão na sua vida como hóspedes eternos. Lembre-se, você não é responsável por carregar tudo que não lhe pertence. Pode acompanhar alguém sem se tornar sua bengala permanente. Pode escutar sem absorver tudo. Pode amar sem se sacrificar. Às vezes, proteger sua paz significa dizer: eu te escuto, entendo você, mas também preciso cuidar de mim mesmo. E isso, meu amigo, não é egoísmo. É amor próprio. É sabedoria. Pense nisso. Quantas vezes você terminou uma conversa se sentindo mais cansado do que antes? Quantas vezes sentiu que dava mais do que recebia? Talvez seja a hora de revisar quem merece seu tempo, seu ouvido, seu coração. E agora eu te pergunto: você já teve na vida algum drenador de energia? Como lidou com isso? Vou adorar saber sua experiência nos comentários. Há pessoas que não gritam, não ameaçam, não exigem abertamente. Mas mesmo assim conseguem que você faça o que elas querem. Como? Pela culpa, pelos olhares tristes, pelas palavras carregadas de peso emocional. Elas não pedem. Fazem você se sentir obrigado a oferecer. Eu chamo essas pessoas de manipuladores disfarçados. Gente que veste seus desejos como necessidades urgentes, que apela para seu coração, seu senso de dever, seu amor, mas não para compartilhar algo genuíno, e sim para obter benefício próprio. Deixe-me contar a história da Dona Teresa. Ela tem 78 anos. Sempre foi mulher de família, dedicada, amorosa, generosa ao extremo. Quando seus filhos cresceram, ela sonhava que a aposentadoria seria para descansar, ler, viajar um pouco, aproveitar o jardim com tranquilidade. Mas a realidade foi outra. Um dos filhos, sempre que precisava, não pedia diretamente. Apenas soltava frases no ar como: que difícil é achar alguém de confiança para cuidar das crianças. Como tudo está caro ultimamente, ainda bem que alguns pais têm ajuda dos seus. Alguns avós entendem como é importante apoiar a família. Cada palavra era uma semente de culpa. E Teresa, com o coração na mão, caía repetidas vezes. Começou cuidando dos netos todas as tardes. Depois, nos fins de semana. Depois, emprestando dinheiro que nunca recuperava. Depois, cedendo o uso da casa para reuniões intermináveis que a deixavam exausta. No começo, achava que era seu dever. Depois, pensou que era sua forma de demonstrar amor. Mas com o tempo, algo dentro dela começou a doer. Não era cansaço físico. Era a sensação de não ser vista, de não ser valorizada além da sua utilidade.
de que seu amor era usado como ferramenta para conseguir favores. Os manipuladores disfarçados nem sempre sabem o que fazem. Muitos agem pela própria carência, pelo próprio conforto. Mas isso não diminui o dano que causam. Porque quando a ajuda não nasce do amor, mas da culpa, não é ajuda, é um peso. E os pesos emocionais, aqueles invisíveis, pesam mais que qualquer mala. Quem te ama de verdade não precisa fazer você se sentir mal para obter seu apoio. Não precisa te envolver em silêncios incômodos, olhares tristes ou frases indiretas. Quem te ama, pede com respeito. E se você disser não, entende. Não manipula. Não se ofende. Não desaparece. Nesta fase da vida, você não deve carregar mais peso do que o necessário. Não deve entregar sua paz para manter relações que só prosperam quando você cede. Lembre-se, seu tempo é sagrado, sua energia é limitada, e seu amor próprio merece estar sempre acima de qualquer estratégia de culpa. Então, da próxima vez que sentir aquela pontada interna, aquela dúvida que te faz questionar se está ajudando ou sendo usado, pare. Ouça-se. Respeite-se. E me conte. Alguma vez você já sentiu que alguém usou a culpa para te pedir algo? Como reagiu? Quero muito ler você nos comentários. Existem feridas que cicatrizam, até alguém vir reabri-las. E tristemente, às vezes, quem mais deveria te apoiar são os que mais se empenham em lembrar seus erros do passado. Falo dos recordadores de erros. Pessoas que sempre que você dá um passo à frente, te trazem à memória um passo em falso que você deu há 20, 30 ou 40 anos. Pessoas que não te deixam crescer, que não reconhecem quem você é hoje porque continuam presos ao que você foi. Vou contar a história do Sr. Manuel. Um homem de 82 anos, cuja vida não foi perfeita, como nenhuma, mas cheia de trabalho, sacrifício e amor. Quando jovem, cometeu erros, como todos. Perdeu empregos, errou decisões financeiras, teve momentos difíceis na família. Mas com o tempo, amadureceu, corrigiu o rumo e construiu um lar estável, cheio de carinho e responsabilidade. No entanto, apesar de tudo o que conquistou, havia vozes, especialmente dentro da própria família, que não o deixavam esquecer. Em toda reunião, em toda discussão, surgia a mesma cobrança disfarçada de brincadeira. Claro, você que antes nem conseguia manter um emprego. Tomara que desta vez não estrague tudo como quando. Já sabemos que nem sempre tomou as melhores decisões. Palavras que pareciam leves para quem dizia, mas para o Sr. Manuel eram facas que reavivavam uma dor que já havia chorado, trabalhado e superado. Te soa familiar? O problema dos recordadores de erros não é só o dano que causam, mas a mensagem que passam. Não importa o quanto você mudou, para mim sempre será seu pior momento. E essa mensagem é injusta, cruel e, sobretudo, falsa. Porque você não é seu maior erro. Você é tudo o que aprendeu depois. É o esforço que fez para se redimir. São as lágrimas que derramou, as batalhas que enfrentou, as cicatrizes que te lembram não da derrota, mas da resistência. Na velhice, mais do que nunca, você merece ser visto pelo que é hoje, não pelo que foi há 40 anos. Merece respeito, merece reconhecimento, merece relações que olhem para frente, não que te prendam a um passado já deixado para trás. E se há pessoas em sua vida que constantemente ressuscitam seus erros, que usam sua história contra você, pergunte-se: que lugar merecem no meu presente? Devo continuar entregando minha paz, meu tempo, minha energia? Lembre-se, quem te ama de verdade reconhece suas conquistas. Valoriza seu crescimento. E se fala do passado, é para admirar o quanto você evoluiu, não para te lembrar das quedas. Então, se hoje você tem cicatrizes, se carrega histórias que preferiria não reviver,
Dê-se permissão para se proteger. Nem todos merecem acesso às suas feridas. Nem todos merecem o direito de nomear seu passado. Agora te pergunto do coração: já teve perto pessoas que fazem você se sentir prisioneiro dos seus erros passados? Conte-me nos comentários. Vou adorar ler e acompanhar você. Colocar limites nunca foi fácil, mas na velhice fica ainda mais difícil. E não porque não sabemos o que precisamos, mas porque, no fundo, carregamos medos que poucas vezes confessamos. Um desses medos é o medo da solidão. Depois de toda uma vida construindo relações, amizades, família, tememos que, se começarmos a dizer não, se deixarmos de agradar, essas pessoas se afastem. Pensamos: e se me deixarem só? E se ninguém mais ligar para mim? E se um dia eu precisar e já não estiverem? Esse medo é real, mas também é uma armadilha. Outra emoção poderosa que nos paralisa é a culpa. Nos sentimos culpados por pensar em nós mesmos, culpados por não aguentar mais, por não sermos o avô perfeito, a mãe eterna, o amigo incondicional. Como se, por termos chegado até aqui, devêssemos aceitar qualquer tratamento, qualquer presença, mesmo que doa. Existe também a necessidade de pertencimento. Somos humanos. Queremos fazer parte de algo, nos sentir incluídos, valorizados. E muitas vezes preferimos suportar uma companhia que rouba nossa paz do que enfrentar o vazio da distância. Mas sabe de uma coisa? Aguentar não é a única opção. Sofrer em silêncio não é dever. Aceitar tudo por medo de perder tudo não é viver. É sobreviver. E quero te dizer algo claro, algo que queria que você tivesse ouvido antes. Proteger sua paz não é perder gente, é se encontrar. Quando você decide colocar um limite, não está rejeitando os outros. Está se abraçando. Está dizendo: mereço respeito, mereço tranquilidade, mereço um amor que não doa. Colocar limites não é construir muros. É construir portas que você decide quando e para quem abrir. Talvez haja pessoas que se afastem quando você começar a dizer o que precisa. Talvez tenha quem não entenda, critique, até tente te culpar. Mas você também descobrirá algo maior. Quem te ama de verdade, quem te valoriza de verdade, respeitará seus limites. E vai te amar mais, não menos, por você ter sido capaz de dizer: até aqui, por favor. A velhice não é tempo de resignação. É tempo de recolhimento, de escolhas sábias, de se cercar de paz. Você não chegou até aqui para mendigar respeito. Chegou para viver os anos que tem pela frente com a liberdade de ser você, sem correntes, sem pesos alheios. Então eu te pergunto: o que é mais triste? Perder quem te rouba a calma, ou se perder tentando retê-los? Você merece paz. Você merece estar rodeado de amor de verdade. E isso, querido amigo, querida amiga, começa no dia em que você se atreve a dizer: hoje eu me escolho. Me conta nos comentários. Já teve dificuldade de impor um limite por medo ou culpa? Vou adorar ler e conhecer sua história. Detectar a tempo quem não merece sua energia nem sempre é fácil. Às vezes convivemos anos com pessoas que nos ferem sem perceber. Ou pior, acreditando que o problema somos nós. Mas há sinais, pequenos alertas silenciosos que o corpo e o coração nos enviam. Só precisamos aprender a escutá-los. O primeiro grande sinal vermelho é este: você se sente drenado depois de estar com elas. Não importa se passaram só 20 minutos ou uma tarde inteira. Você sai daquela conversa, daquele encontro, mais cansado, apagado, vazio. Como se tivessem roubado sua energia sem você saber como. O segundo sinal é a culpa. Depois de falar com elas, de fazer algo por elas, em vez de paz,
Você sente remorso, dúvidas, um incômodo inexplicável. Como se de algum modo você sempre acabasse sendo o culpado. O terceiro alerta. Você se sente usado. Percebe que só te procuram quando precisam de algo. Que os gestos gentis têm preço. Que as palavras doces terminam em um pedido disfarçado. E se você disser não, a atitude delas muda na hora. E o quarto sinal, talvez o mais doloroso, você se sente pequeno, diminuído, como se na presença delas, suas conquistas valessem menos, suas opiniões pouco importassem, seus sentimentos fossem exageros. Elas fazem você duvidar do seu próprio valor. Se sentir uma ou mais dessas coisas depois de ver alguém, pare. Seu corpo sabe, sua alma sabe. E aqui quero te ensinar uma técnica simples, mas poderosa. A bússola emocional. Cada vez que passar tempo com alguém, afaste-se um momento depois e pergunte-se: como me sinto agora? Se você se sente em paz, com mais energia, respeitado, está em boa companhia. Mas se sente triste, exausto, confuso ou culpado, preste atenção. Não ignore esse sinal. Sua bússola emocional nunca mente. Aprenda a confiar nela. Escutar como você se sente depois de estar com alguém é muito mais importante do que ouvir o que a pessoa diz. E se alguma vez duvidar, repita esse pequeno diálogo interior. Tenho o direito de proteger minha energia. Tenho o direito de escolher quem deixo entrar na minha vida. Minha paz não é negociável. Lembre-se, a sabedoria não está só em saber amar, mas em saber cuidar desse amor e de si mesmo. Porque chegamos a esta fase da vida e não se trata mais de quantidade de relações. Trata-se de qualidade. De estar cercado por pessoas que somam, não que subtraem. De que cada encontro deixe um sorriso, não uma ferida. Colocar limites pode parecer duro, principalmente se você passou a vida priorizando a harmonia, a família, a amizade. Mas colocar limites não é fechar o coração, é protegê-lo. E o melhor, você pode fazer isso sem perder a calma, sem levantar a voz e sem cair na culpa. Deixe-me compartilhar frases práticas que você pode usar para proteger sua energia. Desculpe, mas não posso me comprometer com isso no momento. Preciso pensar antes de te dar uma resposta. Agradeço que tenha pensado em mim, mas dessa vez vou dizer não. Prefiro não falar sobre esse assunto. Meu bem-estar é importante e essa situação não me faz bem. Percebe algo em comum? Nenhuma delas ataca. Nenhuma se justifica demais. Simplesmente marcam um limite claro, sem drama, sem explicações em excesso. E quando tentam manipular? Quando, depois de um não, vêm olhares tristes, reprovações sutis, comentários carregados de culpa. Primeiro, respire fundo. Lembre-se que a reação deles não é sua responsabilidade. O desconforto deles não significa que você está errado. Segundo, mantenha-se firme sem discutir. Às vezes, o maior ato de amor próprio é não justificar sua decisão. Um simples, entendo, mas minha decisão continua a mesma. É suficiente. Terceiro, lembre-se do seu porquê. Por que você colocou esse limite? Para proteger sua saúde, sua paz, sua felicidade. Esse motivo é mais forte que qualquer tentativa de manipulação. Vou contar uma história breve, mas poderosa. Conheci Marta, uma mulher de 78 anos que cuidou da vida toda de todos. Filhos, netos, amigos, vizinhos. Era o pilar da família, mas também a primeira a quem pediam ajuda quando havia problemas. E a última a ser ouvida quando precisava. Um dia, depois de uma reunião familiar onde mais uma vez carregaram responsabilidades que não queria nem podia assumir, Marta se sentiu exausta. Naquela noite, decidiu que era o bastante. Não com raiva, nem reproche. Com amor. Com respeito por si mesma.
No dia seguinte, quando a filha pediu para cuidar dos netos a semana inteira, Marta sorriu e disse: "Eu te amo muito, mas dessa vez vou pensar em mim. Preciso do meu tempo, preciso descansar." Houve silêncio. Houve desconforto. Mas também uma mudança. Pela primeira vez, Marta sentiu algo diferente: paz. E pouco a pouco, a família a viu com outros olhos. Não como fonte inesgotável, mas como mulher com limites, dignidade, vida própria. Às vezes, o primeiro não verdadeiro não só te liberta, também ensina aos outros como merecem ser tratados. Lembre-se, dizer não, quando preciso, é também um ato de amor. Amor por você. Amor pela vida que ainda tem para viver. Você tem dificuldade em dizer não? Já se sentiu culpado depois de colocar um limite? Vou adorar ler sua experiência nos comentários. Chegamos ao fim deste caminho juntos. Antes de me despedir, quero que pare um instante. Ser gentil com todos pode parecer nobre. A vida inteira nos ensinaram que devemos ceder, ser generosos, estar disponíveis. Mas há uma verdade que muitas vezes descobrimos tarde. Ser gentil consigo mesmo é vital. Amar não significa aguentar tudo. Perdoar não significa aceitar abusos. Cuidar não significa descuidar-se. Sua energia, sua tranquilidade, seu sorriso, não tem preço. Você não deveria pagar por isso para sustentar relações que só te drenam. Hoje, depois de falar das 6 pessoas para quem é melhor impor limites, deixo um conselho simples e profundo. Cerque-se de quem soma a sua vida, não de quem subtrai. Cerque-se de quem celebra sua presença, não de quem a tolera. De quem te escuta de verdade, não de quem espera a vez de falar. De quem abraça sua alma, não de quem só exige e nunca dá. Porque você merece caminhar esta etapa leve de culpas, leve de cargas que não são suas, rodeado de respeito, amor genuíno e verdadeira paz. E se alguma vez duvidar, se sentir tentado a ceder só para não incomodar, lembre-se: hoje, escolha sua paz acima de qualquer obrigação que tire seu sorriso. Sua vida, seu bem-estar, sua alegria são preciosos demais para entregá-los a quem não sabe cuidar. Agora te convido a abrir seu coração nos comentários. Você já teve que aprender a impor limites com alguém? Foi difícil? Libertador? O que sentiu? Vou adorar ler sua história. Compartilhar pode inspirar quem hoje luta para recuperar sua paz. Obrigado por estar aqui até agora. Obrigado por apostar em você, em sua energia, em sua felicidade. Até o próximo vídeo.